Presidente do Sport versus Lisca. Presidente Yuri Romão disse, num pronunciamento, que Lisca foi antiético. No quesito respeito, ele está do outro lado do alambrado. O Lisca respondeu, chamou o presidente do Sport de coitado. Na verdade, Lisca diz que pagou a multa de R$150 mil. Só isso, o presidente do Sport disse que não recebeu. Como é que fica essa situação? Essa mentira, por conta dessa saída do Lisca completamente tumultuada, mexeu obviamente com o time do Sport. O Sport está no mercado para definir o técnico? Está sim. A qualquer momento pode ser definido. Mas a informação que a gente tem é que tem um critério agora, com mais avaliação, inclusive nessa questão do caráter, que vai ser colocado em primeiro lugar a partir de agora. Pois é, são as novidades do Sport que joga contra o Sampaio. Aliás, o Sport caiu uma posição, mas deixa eu dizer a vocês que o Bahia empatou e o Grêmio também empatou. Então, ficou ali, o Sport na briga ainda pelo G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Deixa eu só passar para vocês que a equipe do CRB, jogando lá em Salvador, do Daniel Paulista, que está na lista aí, do time do Sport, empatou lá em Salvador com o Bahia em 1-1, hein? E o Brusque empatou em casa com o Grêmio em 1-1. A Tombense venceu o jogo e passou o time do Sport. O Sport está na 6ª colocação. Mas esse assunto do Lisca está rendendo no Brasil todo, galera. É um assunto realmente chato demais. Eu acho que a gente tem que acabar com essas pessoas no futebol, eliminar essas pessoas que não são benéficas para o futebol. Pessoas que pensam diferente, que não respeitam, que tomam atitudes exclusivamente egoístas. Acho que o futebol ele precisa também passar por uma reciclagem. Ter pessoas sérias, levar o esporte, que é o maior negócio do mundo, o maior business do mundo é o futebol, mas a sério. Eu penso assim. Mas se você puder chegar e já dar um like aqui no canal, agradeço, um gostei, isso. Comenta aqui embaixo se você concorda comigo, não concorda, se você tem uma opinião diferente a respeito de outro assunto, pode falar aqui, olha, a gente tem total liberdade e a gente dá essa total liberdade para você falar, tá? Esse é o seu canal, youtube.com/RobertoNascimento TV. A gente tem sempre lives, tem comentários, tem análise dos jogos, tem programas que a gente apresenta na nossa TV, Guararapes Record TV, então tem muita coisa aqui no nosso canal. Mas fique à vontade, hein? Também faça uma coisa, vá aqui embaixo e compartilhe, copie o link, joga aí nos grupos de WhatsApp, no seu Facebook, fala para todo mundo do canal, youtube.com/RobertoNascimento TV. Faço parte também do clube de membros, agora já no final desse mês de julho, a gente sorteia camisas oficiais, você pode ganhar a camisa oficial desse mês, tá bom? Então participa aqui com a gente. Vamos lá, esse assunto de Lisca é um assunto que é chato, mas é óbvio que a gente tem que aprender com isso também. Acho que os dirigentes, presidente, todo mundo tem que aprender, a imprensa. Aliás, parabéns aos repórteres que estavam na coletiva, o pessoal que trabalha com mídias sociais, youtuber, enfim, influencer, todo mundo, os radialistas, jornalistas, porque não foram na conversa do Lisca de aceitar o Lisca conduzir a entrevista. Acho que o repórter, o jornalista, ele é bom quando ele questiona, quando ele pergunta, ele está ali para perguntar, Ele está ali para perguntar, o cara vai responder se ele quiser. Mas o Lisca quis conduzir e os repórteres foram muito enfáticos e parabéns da entrevista coletiva que está, inclusive, na TV Esporte, está aqui também com a gente, enfim, você acompanha tudo. Então, parabéns aos repórteres e aos jornalistas. Eu já dei minha opinião, vou só repetir, dizer que acho que a saída do Lisca não tem nenhum problema, ele sair da empresa e ir para outra empresa. O problema é como foi conduzida, como foi a atitude dele. De dizer que não tinha propósito, depois dizer que já sabia no domingo. Dizer antes do jogo que não iria falar antes por questões éticas é porque ele já sabia. Depois dizer que não sabia, que ia ainda conversar, essa conversa foi muito mal contada. Essa história foi mal contada. E isso realmente ficou chato no Brasil inteiro, todo mundo falando. É uma atitude realmente que pesa bastante. Eu desejo boa sorte para ele, mas acho que vai ser muito difícil ele viver a vida dessa maneira. Sempre cuspindo no prato que comeu, sempre desrespeitando as pessoas, sempre agindo de má fé, sempre querendo ser melhor que todo mundo. O mundo não aceita mais essas pessoas dessa maneira. Então a gente precisa ter comportamento digno, de respeitar o próximo, de respeitar as atitudes, as pessoas terem um comportamento diferente e a gente respeitar. Eu acho que é mais ou menos por aí. E também
Óbvio, ser correto nas ações, onde você dizer é isso, é aquilo. Olha, o presidente do esporte fez um pronunciamento, a gente já mostrou aqui no canal, mas eu vou repetir aqui no comentário e queria que vocês acompanhassem o pronunciamento do esporte a respeito desse tema, a saída do Lisca e a questão da multa que o esporte não abre mão. Olá, torcida do esporte. Estou aqui para fazer alguns esclarecimentos acerca da saída do treinador. Ontem à noite, ainda um pouquinho antes do início da partida contra o Vila Nova, eu, juntamente com o vice-presidente Augusto Carreras, nós fomos pegos de surpresa com uma avalanche de ligações de jornalistas do Sul, perguntando pela saída do nosso treinador. E, ao final do jogo, fomos até a sala do nosso treinador para conversar com ele e saber da veracidade dessa informação. E dentro da nossa conversa, ficou claro que estava sendo criada, né, uma narrativa para que o clube demitisse o treinador, e onde ele começou a alegar que a torcida do esporte havia o demitido, né, que não havia mais clima para que ele ficasse, e nós seguramos e não tivemos nenhuma atitude em relação a isso. Por quê? Porque seria uma atitude em que oneraria muito o nosso clube, né? Como vocês sabem, todo contrato com o treinador, com o jogador, sempre tem uma cláusula de rescisão. Então, eu não poderia jamais inverter essa posição, não poderia jamais onerar ainda mais a nossa situação financeira. Então, tudo isso denota uma atitude antiética, né, por parte do treinador, que prejudicou não só o projeto, e eu falo de projeto porque quando nós fomos contratar, ele fez questão de conversar comigo por vídeo, porque eu não estava no Brasil nessa data, e a gente falava muito do projeto de chegar à Série A, né, inclusive dele permanecer após o acesso. Então, denota, mais uma vez, uma atitude antiética, né, que atrapalha o nosso projeto, atrapalha o nosso planejamento, e então, a partir de hoje, né, recebemos há pouco o comunicado oficial, onde assinado por ele, em que ele pede a demissão do Esporte Clube do Recife. Tanto Augusto Carreras como Jorge Andrade já estão atrás de um treinador e também de reforços para o nosso clube. Eu gostaria de deixar claro, até para desmistificar duas situações. Primeiro, essa narrativa de dizer que a nossa torcida é quem foi a culpada por demissão do treinador ou da comissão técnica. Não houve isso. Não houve isso. Pelo contrário, a nossa torcida o abraçou desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Agora, também desde o primeiro momento de ontem, antes da partida, que em tom enigmático, o próprio profissional já estava dando todas as características de que iria deixar o clube. Logicamente, a nossa torcida teve uma insatisfação e se manifestou contra. Então, dizer que a nossa torcida é culpada, isso não é justo, não é correto, não faz parte do profissionalismo do esporte. Então, queria deixar isso bem claro. E com relação à questão da rescisão, eu também gostaria de deixar bem claro que o Esporte Clube do Recife não abre mão da multa rescisória. Então, estamos aguardando para que tanto o clube para onde ele vai ou ele próprio nos procure para acertar a multa rescisória da saída do profissional. E complementando com mais um fato, eu gostaria de dizer que não houve perseguição a nenhum familiar da comissão técnica, não houve nada. Nós fomos observar as câmeras de segurança do nosso clube, não há nenhum registro de agressão ou qualquer coisa que o valha, tá certo? Estão criando aí uma segunda narrativa, né, mais uma vez, denotando uma atitude antiética, né, uma atitude que não combina
com a atual gestão, que recebeu a comissão técnica de forma muito respeitosa, né, com muita responsabilidade. Então, dessa forma que o professor sai, né, que poderia ter saído. Ele deveria ter a hombridade de nos procurar e dizer a verdade, que ele está faltando com a verdade. Não só comigo, não só com nossa diretoria, não só com nossa instituição, mas também com o nosso torcedor, que tanto o abraçou. E neste quesito, eu queria dizer o seguinte: no quesito respeito, hombridade, ética, ele está do outro lado do alambrado. Ele pulou o alambrado. Bom, tá aí o presidente Yuri Romão. Acho que uma atitude correta do presidente, vir a público explicar toda a situação. Parabéns, presidente, por essa atitude. O Lisca, uma bola fora realmente dele horrível. Ele concedeu entrevista ao GE, ao repórter João Andrade Neto, e aí ele falou e chamou o presidente de coitado. Pelo fato do presidente ter dito, óbvio, que a questão da multa, que ele disse que pagou 150 mil, o presidente disse que não recebeu, que não abriria mão dessa multa. Então, se ele disse que já pagou a multa ontem, e o presidente deu entrevista hoje, esse pronunciamento disse que não recebeu, que não vai abrir mão, e esses 150 mil é 150 mil só mesmo? Enfim, é uma situação complicada. Ele disse que desde o domingo que já sabia da notícia, mas que só iria falar depois do jogo. Enfim, a entrevista está aqui, parabéns ao João Andrade Neto pela entrevista. E o presidente falou sobre essas narrativas, de querer dizer que a torcida do Sport demitiu ele, de que ele foi pressionado. Enfim, o presidente disse que olhou as câmeras e não viu nada disso. Enfim, a gente sabe, eu mostrei aqui um vídeo que o torcedor sacudiu a água nele, ou água, ou xixi, ou cerveja, sei lá o que foi, mas jogou. Isso aí tem um vídeo. Mas eu não vi nenhuma agressão fora essa em relação a bater nele, ameaçar. Isso não vi. Isso aí, com certeza, o presidente está dizendo que é uma narrativa dele para querer desrespeitar o torcedor. Acho que ele já desrespeitou no ato em que ele vai para um jogo, comandar a equipe do Sport, brigando por um G4 contra um time que estava lá na lanterna da competição, na zona de rebaixamento, e não tem atitude nenhuma, completamente diferente. O mundo da lua, já estava pensando no Santos há muito tempo. Enfim, fez substituições erradas, não colocou energia no time. Isso tudo é óbvio. Agora, ponto final, acabou a história do Lisca, segue o caminho dele. O Sport é gigante, é centenário, é campeão, tem história, tem torcida e é muito, muito grande para estar se preocupando com o Lisca. Lisca já passou pelo Náutico, depois foi lá para o Ceará, fez o que fez, disse que a torcida do Ceará era que era melhor, que o Náutico não era tratado dessa maneira no Náutico. Depois acabou acertando com o Botafogo, não foi para o Vasco, saiu do Vasco como foi, enfim, brigou lá no América, confusão. É um cara, aí você não tem que misturar as coisas. Tecnicamente, um cara que lê o jogo, que conhece de futebol, mas às vezes você tem que ponderar muito hoje essa questão de só saber e só ver o lado profissional dentro de campo. Não, acho que você tem que ver a atitude das pessoas, o caráter das pessoas, que eu acho que isso pesa bastante. Mas ponto final, agora o Sport está atrás de treinadores, está se falando no Eduardo Batista, se falando no Daniel Paulista. O Guto está fora, porque o Guto quer férias, né? Vai curtir, vai se reciclar um pouco, vai voltar só no próximo ano. E tem outros nomes no mercado, o Daí Helman, tá? Tem vários nomes no mercado que o Sport tem que pensar, fala Luxemburgo, Dunga, é tanto nome aí. Mas eu acho que o Sport tem que ter um critério e contratar um treinador que se identifique. Dos dois, tanto o Eduardo Batista quanto o Daniel Paulista, tem história no clube e são treinadores. Eu conheço os dois, já entrevistei muitas vezes, são muito respeitosos, têm uma admiração e um carinho imenso pelo Sport, isso conta muito. O Eduardo Batista foi campeoníssimo no Sport, campeão da Copa do Nordeste, campeão pernambucano. O Daniel Paulista foi campeão da Copa do Brasil como jogador pelo Sport. Começou a carreira no Sport, sempre reconhece isso. Então são dois nomes fortíssimos, mas a gente aguarda a definição por parte da direção. O César Luciano, que vai colocar o time no jogo contra o Sampaio, que está brigando ali com o Sport pelas primeiras colocações. Os resultados ajudaram, o Sport está na sexta colocação porque a Tombense ganhou. Mas eu acho que o Sport tem esse jogo contra o Sampaio e depois contra o Guarani em casa. E tem que pensar sim nesses dois jogos, é o que eu acho, sim senhor, aqui para você do canal. Galera, se puder dar um like, um joinha, eu agradeço, hein? Muito obrigado mesmo, muito obrigado de coração. Valeu? Fica na paz de Deus, grande abraço, tchau.